Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Chegamos em 2025, continuamos sem uma vinheta e o episódio de hoje é parecido com aquele primeiro episódio que foi lá em 2022, que o tema era liberdade. Que o episódio de hoje é: será que estamos presos ou em expansão? Será que o universo que a gente experimenta é apenas uma projeção? Uma simulação avançada que nos faz acreditar que a gente está vivendo algo real? Estaríamos dentro de um supercomputador quântico, sujeitos a leis que desconhecemos? Ou somos simplesmente o produto de um acaso cósmico sem propósito maior? Bom, será que tudo isso é um ciclo inevitável de repetições e limitações? Será que a gente está sendo testado como num jogo cuidadosamente arquitetado para ver até onde a nossa consciência pode se expandir e transcender as barreiras impostas pela matéria? Se tudo ao nosso redor reage ao que a gente faz e pensa, será que somos capazes de realmente influenciar a realidade ou estamos apenas reproduzindo um padrão programado sem perceber? Será que a gente não tem nenhum controle? Ou somos co-criadores dessa simulação? A gente também molda cada aspecto dela através da nossa consciência, das nossas intenções, das nossas vibrações. Ontem eu assisti um documentário do YouTube que é O Campo Único. E eu tenho essas perguntas, eu faço essas perguntas, né? Se tudo de fato for uma simulação, quem que somos nós dentro delas? Será que a gente é um monte de marionete programadas por um código superior? Ou somos co-criadores conscientes, né, capazes de transcender as nossas limitações e integrar essa realidade à nossa essência divina? Eu faço essas perguntas cada vez que eu termino de ler um mapa védico, que eu falo, gente, está tudo ali escrito. A gente não veio aqui fazer uma escolha, então, né? Que bom que a gente tem essa ignorância do livre-arbítrio. Né? A gente está aqui para entender essa escolha que a gente já fez. Eu acho isso muito louco. Então, como ontem eu vi esse documentário que vai mais para o campo quântico, eu decidi explicar toda essa visão védica, que é o meu trabalho há 20 anos. Explicar é o que eu explico no meu curso de formação de professores, muito a fundo. A gente, quando me perguntam, né, qual é o pré-requisito, há quantos anos tem que praticar yoga para fazer a minha formação, eu falo, olha, o único pré-requisito é gostar de brisar fundo. Quem somos nós, por que estamos aqui, né? A gente estuda isso na visão do Samkhya, do Tantra. E daí hoje eu quero trazer um pouquinho do que é a tradição védica, que são os ensinamentos que se baseiam nos Vedas, que são as escrituras associadas à filosofia hindu. Eu quero trazer um pouquinho de explicação sobre karma, samsara, e vou finalizar esse podcast com uma analogia de tudo isso que a visão védica nos ensina com um supercomputador quântico, tá? Então vamos aos pouquinhos. O que é samsara, né? Samsara refere-se ao ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. A palavra samsara, ela vem do sânscrito, que significa circular. Então, é um círculo mesmo, simbolizando esse fluxo incessante de existências que as almas atravessam. E esse ciclo, ele é caracterizado pelo nascimento e morte repetido, né? As almas, elas nasceriam repetidamente em diferentes corpos, e a cada morte há renascimento em uma nova forma. Isso pode ocorrer em diferentes reinos de existências, incluindo o humano, o animal, o vegetal, outros planos, né? Diferentes reinos espirituais, dependendo do seu karma acumulado. E outra coisa que caracteriza o ciclo de samsara é dukkha. Dukkha é o sofrimento. Isso ocorre porque a alma está presa à dualidade e ao desejo. Então, a experiência de vida no mundo material vai estar sempre sujeita a dificuldades, limitações e insatisfações. Porque essa nossa busca incessante por prazer e a fuga do sofrimento
cria um ciclo interminável de desejos e frustrações. E na visão védica, o samsara ele também é alimentado pela ilusão de separação entre o indivíduo, né, Jiva, e a verdade suprema, que seria o que a gente chama de Deus, e na visão védica é chamado de Brahman. Então aí, né, é mais uma falácia. Muita gente fala que o hinduísmo é politeísta, não é, mas isso não é para esse episódio. Existe uma realidade suprema igual a gente entende Deus, que é Brahman. Brahman é a fonte de toda a criação. E a ignorância dessa verdadeira natureza da realidade, que é chamada avidya, é sempre um prefixo de negação em sânscrito. Então, vidya é conhecimento, avidya é ignorância. E essa ignorância de quem a gente é, de fato, é a raiz do sofrimento e da perpetuação do samsara. Então, vamos agora ao conceito de karma, que também vai ser importante para no final a gente juntar tudo, tá? Karma é a lei de causa e efeito. Segundo essa tradição védica, cada ação, palavra ou pensamento geram consequências que afetam a vida de uma pessoa. E esses efeitos eles podem ser imediatos ou podem se manifestar em vidas futuras. O karma ele é dividido em 3 tipos. Tem o karma sanchita, que é o karma acumulado de todas as ações passadas que você já teve, né, de todas as outras vidas, e que eles ainda não se manifestaram. Esse karma é tipo um estoque ali das ações e as suas respectivas consequências que vão vir a moldar o destino daquela pessoa. Tem também o karma prarabdha, que é o karma que está se manifestando agora, nessa sua vida, que também é resultado, né, de ações passadas, de vidas anteriores e do início dessa vida, coisas que você já fez, e esse karma afeta diretamente as circunstâncias de uma pessoa, como a família que você veio, a sua saúde, a sua prosperidade, né, esse é aquele karma que está se manifestando agora. E tem o karma agami, que é o karma que você está gerando agora. Então, só de você estar ouvindo esse podcast, ou de você estar dirigindo, ouvindo esse podcast, o que você estiver fazendo nesse momento agora, está sendo gerado karma para as suas ações futuras. Então, a visão védica, ela afirma que ao a gente ir acumulando, eu gosto de chamar, que eu falo que é o banco do karma, né? Esse banco, essa conta aí, ela pode estar positiva ou ela pode estar negativa. Então, a gente está criando as condições para o nosso futuro dentro desse ciclo de samsara. Então, qual que é o objetivo espiritual do ser humano? É a gente sair desse ciclo de samsara, a gente minimizar o karma negativo, promovendo mais karmas positivos, né? Você fez coisa errada, gerou karmas negativos, não tem como apagá-los, mas tem como você pagar suas dívidas, né? Parcela aí e gera mais karma positivo, que essa conta fica para cima e você alcança a libertação, que é moksha. Então, essa visão védica, ela sustenta que a alma é o Atman, ela é eterna e imutável. Ela está, no entanto, temporariamente presa ao ciclo de samsara, devido à ignorância da sua verdadeira natureza e à influência do karma acumulado. Pegaram? Dei uma resumida aqui agora. Então, a meta da vida espiritual é se libertar desse ciclo repetitivo, né, repetitivo aí de nascimento e morte, alcançando o moksha, que a gente pode traduzir como liberação ou a salvação. Então, sim, somos todos prisioneiros nessa visão. E a razão pela qual a alma permanece presa é a avidya, que eu já expliquei, que é essa ignorância de quem realmente somos. E quando reconhecemos que somos partes do todo, que somos centelhas divinas, como a Bíblia fala, como outras tradições espirituais falam, quando a gente reconhece essa realidade suprema e imutável, a gente se liberta. Então, a chave para a liberação é o autoconhecimento, que envolve entender a verdadeira natureza da alma e a sua unidade com o divino.
Esse conhecimento seria alcançado por meio das práticas espirituais como a meditação, dhyana, a devoção, bhakti, e a ação desinteressada, que é o karma yoga. E daí muitos falam também, né, do estudo das escrituras nessa visão védica, como os Vedas, as Upanishads, o Bhagavad Gita. Então, uma pessoa que busca a liberação, ela deve, de acordo com esses ensinamentos védicos, cultivar o desapego aos frutos das ações e servir ao divino com pureza de coração. Então, é através da prática constante de virtudes, né? Quando me perguntam o que é yoga, hoje em dia eu gosto só de falar, bom, você é um yogi se você ancora a sua vida em virtudes, né? E não nos desejos ali temporários e passageiros. Então, através dessa prática constante de virtudes, que o yoga até chama de yamas e niyamas, e do controle da mente, a alma gradualmente transcende as limitações do samsara. Então, como o karma ele é um motor que impulsiona a alma pelo ciclo de samsara, ele também tem um papel central na liberação. O karma ele não é, tá? Aqui isso é fundamental entender, ele não é uma punição divina. Ele é uma lei natural, é tipo a terceira lei de Newton, ação e reação, ele é uma lei de causa e efeito, tá? Então, embora a gente não possa escapar imediatamente de todas as consequências das nossas ações passadas, como eu expliquei, né, de pagar boleto ali, a gente pode trabalhar para purificar o nosso karma por meio de boas ações, autodisciplina, práticas espirituais e se libertar, tá? Outra questão aí que a gente é prisioneiro, e é o podcast lá de liberdade, eu fico muito tempo explicando o samskara. Samskaras, eles são, assim como a psicologia junguiana diz que a gente opera dentro de padrões inconscientes, né? Arquétipos, traumas, condicionamentos que ditam o nosso comportamento e as nossas percepções, isso seriam os samskaras na tradição do yoga. Os samskaras, eles seriam os rastros energéticos que residem em Chitta. Que eu teria que me aprofundar como a mente é dividida na visão do yoga, isso fica para um próximo episódio, mas Chitta é a parte subconsciente da mente, né? Patanjali começa o Yoga Sutra falando que Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga é a supressão das instabilidades da mente. Então esse Chitta é a parte subconsciente. E é ali que estão os samskaras que formam padrões que influenciam pensamentos, emoções e comportamentos no presente. De novo, esses padrões eles podem ser positivos também, né? Você pode ter um hábito super bom de, sei lá, acordar e meditar. Você já criou um padrão positivo. Mas você também pode ter padrões negativos que atuam como lentes através das quais você percebe a realidade. O importante é entender que enquanto a gente estiver sob a influência dos samskaras, as nossas escolhas tendem a ser moldadas por esses padrões. Então isso é uma sensação de estar no piloto automático. De novo, você é prisioneiro, né? Você seria prisioneiro dessa reação automática. Então, apesar dessa limitação, a meditação, que eu gosto de falar, né? Gosto de separar meditação, que é o ato de editar os nossos samskaras, ela é a forma de apagar esses registros e nos levar à libertação. Então, quais seriam as etapas para a gente sair, né, dessa prisão dos padrões inconscientes? O primeiro deles é o que o yoga chama de Swadhyaya. Swadhyaya é a autoobservação. Então, é você identificar esses padrões no momento em que eles se manifestam, né? Putz, agora eu agi igual a minha mãe fazia comigo quando eu era pequena. Ai, agora aqui eu agi igual meu pai, né? Então, você identifica esses padrões quando eles chegam. E ao trazer os samskaras à consciência, a gente pode interromper os ciclos automáticos, optando por ações mais alinhadas, né, com o nosso propósito, com a consciência que você tem agora. E daí, o terceiro passo seria cultivar novos samskaras, novos registros.
Eu adoro comparar também samskara nos meus cursos, eu gosto de explicar como um vinil, né? Que você coloca a agulha ali e vai tocar em cima daquelas ranhuras, né? Então, você pode trocar o disco. Então, isso seria cultivar novos samskaras, que o yoga fala, né, através de Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, ações conscientes e práticas devocionais. Então, outra prática, né, para a gente sair, é algo que é muito falado no Yoga Sutra de Patanjali, que é Vairagya, que é o desapego, e Viveka. Eu amo essa palavra. Viveka é discernimento. Então, a prática de Vairagya e Viveka é fundamental para essa transcendência, porque nos ajudam a não nos identificarmos com os padrões da mente. É aquela velha história que a gente ouviu aqui várias vezes do eu observador, né? No Bhagavad Gita, Krishna até fala, né? Que embora estejamos condicionados por tendências passadas, temos a liberdade de nos voltar para o Dharma. Dharma é aquilo que sustenta, Dharma é a forma correta, Dharma é a ação correta. E caminhar em direção à autorrealização. Então agora vamos lá, tá? Agora a gente já vai finalizar. E daí vem tudo isso que eu pensei ontem vendo esse documentário que se chama The One Field. Tá. Então, na computação quântica, o processamento de informações ocorre no nível do campo quântico, onde partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, que é a ideia de superposição. E elas estão interconectadas, que é a ideia do emaranhamento, que é o mesmo conceito védico da teia de Indra. Já falei de teia de Indra há muito tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, acho que até merece um podcast único sobre a teia de Indra. Na tradição védica, Brahman é a realidade suprema e indivisível, que seria, né, o campo unificado de consciência que tudo permeia. Assim, o campo quântico sustenta todas as partículas, Brahman sustenta todas as manifestações de realidade. Ficou clara essa analogia? Então, no mundo quântico, a superposição ela permite que as partículas estejam em múltiplos estados ao mesmo tempo, dependendo do observador que colapsa o estado para uma realidade definida. Na tradição védica, isso seria Maya. Maya é a ilusão da multiplicidade. Porque embora tudo é Brahman para essa tradição, tá? Para essa visão. Tudo é Brahman, tudo é um indivisível. A gente percebe as coisas diferentes do que elas são, lembra? Devido à ignorância, que é a avidya, que eu já expliquei, e a forma como a nossa consciência colapsa o infinito em experiências limitadas. Então, o observador no experimento quântico é como o ser humano na tradição védica. A nossa percepção ela é condicionada e ela molda essa realidade ilusória. Embora a verdade última, que é Brahman, que seria também o campo quântico, ela permanece imutável. Então, no supercomputador quântico, os qubits, eles são os blocos fundamentais de processamento. Eles são capazes de armazenar estados múltiplos simultaneamente. Esses estados, eles dependem de interações complexas. Então, nos Vedas, os samskaras, né, como eu expliquei, que são essas impressões subconscientes, eles moldam a mente e as suas capacidades. Então, assim como os qubits carregam potencialidades que determinam o processamento, os samskaras, eles determinam a forma como percebemos e agimos o mundo. Então, limpar os samskaras, como eu falei, né, a meditação, que é limpar aí o lixo que a gente vai guardando na mente, e é diário, né? Então, limpar os samskaras é como estabilizar os qubits. Ambos são essenciais para a gente alcançar maior eficiência, seja
em evolução espiritual ou no processamento quântico. E o fenômeno de emaranhamento quântico mostra que partículas elas podem permanecer conectadas independentemente da distância, compartilhando inclusive informações instantaneamente, mesmo a milhares de distância. E nos Vedas existe um conceito de ordem cósmica que reflete a interconexão subjacente entre todos os aspectos do universo. Tudo está em sincronia devido à unidade essencial de Brahman. Então, o emaranhamento quântico é uma manifestação do princípio védico de interconexão universal. Assim como as partículas emaranhadas transcendem limitação de espaço, a tradição védica também afirma que a consciência transcende o tempo e espaço. E fazendo agora uma analogia de um supercomputador, ainda, né? Um supercomputador quântico, ele resolve problemas complexos em velocidades que desafiam essa nossa compreensão linear, explorando, né, múltiplas possibilidades. A intuição, prajna, ela é descrita nos Vedas como a habilidade de acessar verdades universais instantaneamente. A intuição, ela não passa pelos processos lineares da mente lógica. A intuição é o nosso grande supercomputador quântico, né? Porque assim como esse supercomputador ele acessa soluções não lineares, o praticante de meditação ele alcança essa autorrealização, ele acessa a sabedoria quântica do cosmos. Então, apesar, né, da sua complexidade, um supercomputador quântico é uma máquina limitada pelas condições físicas e pela programação. E na tradição védica, o ser humano ele é visto como uma manifestação consciente do infinito, com o potencial de transcender as limitações impostas por Maya. Lembrando que Maya é a ilusão. É a ilusão de que a gente é separado do todo. Isso é Maya. É considerado um véu, né, que a gente carrega nos olhos, que a gente se sente aí separado do universo, separado dos outros seres, separado de toda essa teia. Então, para fechar, né, o supercomputador quântico, ele representa um esforço humano de emular em escala limitada os princípios que os Vedas descrevem como inerentes ao cosmos. Então, enquanto a tecnologia explora o potencial do campo quântico, a tradição védica ensina que essa sabedoria está dentro de nós, que está tudo dentro de nós, como um holograma. E essa sabedoria está aí dentro de você, esperando para ser despertada. Então, espero que as minhas analogias tenham mais explicado que te confundido. Qualquer coisa pesquisa aí sobre os supercomputadores, assiste esse documentário, Campo Único. E me fala se gostaram, se eu viajei muito, mas eu realmente, essa é a minha grande questão, as coisas que eu realmente penso na vida, quando eu olho para o céu, quando eu fico olhando as estrelas, quando eu leio um mapa védico. Esses são os meus grandes questionamentos. Um lindo 2025 para vocês.